Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o Marcelo Roberto, ex-jogador de futebol, atualmente está relacionado com o jogo de futebol para amputados. Isso mesmo, o Marcelo teve um acidente jogando futebol e teve uma de suas pernas amputadas. E o tema do programa é exatamente o seguinte: nunca desista, sempre é possível. Inclusive o Marcelo costuma dizer que ter perdido uma de suas pernas foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um amigo especial, Marcelo Roberto, que vai nos contar um pouco da sua vida, porque aconteceu um fato bem trágico, mas interessante, e a gente vai ver que na vida nem tudo que é ruim, que acontece com a gente, é o final. Quer dizer, às vezes é o começo aí de uma nova etapa, com muita felicidade, com muito sucesso, com muita sorte. Então, Marcelo, fala um pouquinho de você, qual é a sua idade, onde você nasceu, como é que estava a tua vida. Boa tarde, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando, né, representando essa classe, os amputados, é uma responsabilidade muito grande também. Eu tenho 47 anos, eu sou casado há 26 anos, e 26 anos de casado, uma vida, né? Uma vida. Eu tive uma amputação em 2001. Em 2001 eu amputei através de um trauma. Mas você jogava bola? Isso, eu jogava na Várzea. Jogava na Várzea, na Zona Leste de São Paulo. Acho que era bom, hein? Eu acho. Eu acho que era bom. Bastante times me chamavam pra jogar na época, né? Todo dia eu tinha jogo, todo dia eu tava atrás da bola, futsal. Futsal? Era futsal. Eu era canhoto, né? E até ganhava um trocadinho pra fazer esses jogos aí. Alguns times até me pagavam. Eu acho que era bom de bola, hein? Eu joguei no gol. Goleiro. Salão também. Joguei basquete, vôlei, natação, fiz muito esporte. Mas no futebol de salão eu jogava no gol. Porque na linha não dava. Eu no gol. O goleiro no salão, ele sofre um pouco, né? Que é bem curto, né? O espaço. Eu jogava de pivô e fixo. Jogava na defesa e no ataque. A gente tinha um grupo que era bem entrosado, né? Então a gente era bom. A época, eu acho que eu jogava bem, eu acho. E que time que você jogava? Tem algum nome famoso? Não tem. É o time da região, né? Times da região ali. Qual região? Região de Sapopemba. Sapopemba. Vila Formosa, Sapopemba, Jardim Grimaldi, toda aquela região ali. Hoje acho que a maioria dos times nem existe mais, né? Faz um tempo já isso. São Paulo, e você participava de torneios? Isso, torneios, festivais, né? Hoje eu percebo que o futsal ele perdeu um pouco a força, né? O pessoal tá jogando mais o society, né? Várias quadras que eu jogava na época não fecharam, não existe mais. O futsal eu acho que perdeu um pouco a força. Na verdade, o futsal, ele também surgiu há não muito tempo, porque ele surgiu justamente na minha infância, assim. Eu me lembro que quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, não existia. Aí, de repente, começou a se jogar, né, numa quadra de basquete, botava lá 2 traves e tal, muitas vezes até porque estava chovendo, o campo estava encharcado. Então, nos clubes, começou a se jogar nessas quadras. Aí foi se fortificando, foi melhorando, foi feito campeonatos e tal, e houve algumas variações, né, durante todo esse tempo aí, até a quantidade de jogadores variou um pouco. Mas então, Marcelo, me fala um pouco aí da sua vida esportiva antes da amputação, né? Quando você participava de campeonatos,
jogava torneios, já sempre de futebol de salão. Isso, a gente jogava na várzea, né? Vários times da região ali de Sapopemba, Jardim Grimaldi. E a gente... vários times, né? Eu jogava. Acho que eu jogava bem, porque todo dia ia um time lá na porta de casa pra chamar eu pra jogar. Minha esposa não gostava muito, hein? Não, ficava bem brava, que eu falava, hoje eu não vou. Aí, o jogo era bom, a gente ia. Num desses jogos, né, numa quinta-feira, em abril de 2001, eu fui num festival também, era 2 times do bairro, né? E eu já veio a primeira bola, eu tinha uma jogada que eu dominava com a direita e já batia com a canhota. Eu já tinha uma jogada que eu era fatal. Eu já tinha feito 2 gols com essa jogada. No terceiro que ela veio e eu ia fazer o gol, o rapaz fez uma falta. Ele chutou a minha panturrilha, né? E nesse chute houve o esmagamento da minha artéria. Daí pra frente começou a luta pela vida mesmo. Literalmente falando. Naquela época, jogava quantos na linha? Eram 4? 4 na linha. 4 na linha. 4 na linha no gol. E aí você recebeu essa pancada e na hora você sentiu muita dor? Como é que foi? Uma falta normal de jogo, né? Uma falta até que no futebol tem isso, você desconta, né? Eu descontei a falta e... foi até visivelmente mais violento do que a que o rapaz tinha feito em mim. Só que ali já estava o esmagamento da artéria, né? Isso foi numa quinta. Eu levantei, continuei jogando, jogo normal, ganhamos esse jogo. E o boleiro, né, chega em casa, ele passa um doutorzinho ali na região, né, e acha que vai passar. Foi isso que eu fiz, né? Passei o doutorzinho na quinta, na sexta, até minha filha estava com um probleminha de saúde, a gente estava fazendo um acompanhamento com ela, né? E eu fui, levei ela ao médico e normalmente, só que já a dor ia apertando, né? E em que parte da perna? Abaixo do joelho ou acima? Abaixo do joelho, na região da panturrilha. Panturrilha. Isso, foi bem ali o chute. Na quinta. Sábado, eu já estava sem conseguir colocar o pé no chão no sábado. No domingo, eu tive que recorrer ao médico. Certo. E a gente, devido a esses anos, né, todos, a gente passou por muitos médicos e eu não sou médico, né, mas a gente constatou que foi um erro médico, né? A gente constatou que houve um erro médico no procedimento. Mas em que sentido? Quer dizer, houve a pancada, você não tomou nenhuma providência maior, né? Porque normalmente cura sozinho, né? Isso. Houve um esmagamento e um entupimento da artéria, né? E o médico ele engessou a minha perna inteira. Então ele comprimiu ainda mais a minha artéria. Entendi. Aí é que está o erro. Isso, o erro foi aí. A gente deu uma pesquisada na época, o procedimento talvez um cirúrgico, né? Uma troca ali de artéria. Isso fez... a gente acredita que devido a ter engessado, agravou mais ainda o caso. Eu acho assim que o corpo humano ele realmente é uma coisa muito complexa, né? E às vezes a gente se machuca, não sabe o que fazer, então sempre deve recorrer ao médico. Agora, às vezes também pode acontecer, né? Ninguém é infalível. Então o médico às vezes também pode errar e aí a coisa se complica, né? Eu, inclusive, tive um problema na perna também, como tenho até hoje, assim, e foi quando eu ainda também era criança e eu tive um início, a minha perna esquerda ficou menos desenvolvida. E aí minha mãe me levou num médico e tal, comecei a fazer alguns exercícios, mas aí o médico me falou, olha, você está com um início de paralisia, mas se você fizer muito esporte, vai ficar mais fraca a perna, mas você vai conseguir andar, não vai ter problema. Então você vê, cada médico ele dá uma opinião, às vezes essa foi uma opinião assim simples
e acertado. E às vezes ele dá uma opinião, tentando acertar, mas aí como é que continuou então? A perna foi piorando? Então, no segundo, eu só passei umas 15 horas com gesso, né? Aí minha esposa, quando ela chegou do trabalho à noite, na segunda-feira, eu pedi pra ela, a gente ia tirar o gesso, que eu não tava aguentando mais, comprimindo muito. Tava doendo. Isso, doendo. E a gente teve, hoje, eu até conversando com o médico esses dias, e a gente voltou atrás na situação, e eu percebi que talvez quando ela tirou o gesso, descomprimiu, né, a área, e aí o sangue ele fez romper a artéria. A gente desconfia que foi isso, né? E aí entrou uma bactéria na corrente sanguínea. E aí foi a luta mesmo pela vida, foi 2 meses lutando pela vida. Os médicos me desenganaram, era pra mim ter morrido mesmo, é um milagre que tá aqui, falando hoje com o senhor. E aí a coisa foi evoluindo? Foi evoluindo, eu voltei para o mesmo hospital, só que lá eles já não tinham mais recursos para me atender, eu fui transferido para o Hospital Heliópolis. No Hospital Heliópolis, o médico já viu que era uma coisa gravíssima, né? Não tinha também recurso, era aconselhável eu estar indo para o Hospital HC. Nesse momento a perna já estava comprometida, o médico já disse que dificilmente, né, seria salvo e eu teria que ser transferido urgentemente para um tratamento lá no HC, que era um tratamento de câmera hiperbárica, que talvez eles achavam que talvez salvaria a perna, mas já tinha a chance de 90% de ser amputado. Sim. E aí eu fiquei 2 dias no Hospital Heliópolis e fui transferido para o HC. O médico ele disse que era como achar uma agulha no palheiro. Eu consegui uma vaga na UTI do trauma do HC. E eu consegui foi a minha primeira amputação lá na UTI do trauma do HC. Foram feitas 3 amputações. 3? Isso. A primeira amputação abaixo do joelho, né? Só que aí não conseguiu, a bactéria continuou ainda subindo. Depois foi feita uma acima um pouco do joelho. Acima do joelho. E depois a última mais ainda, quase desarticulando a perna. Uns 10 centímetros sobrou do fêmur. E aí foi onde, graças a Deus, conseguiu tirar a bactéria. Tá. Mas foi muito difícil, né? Eu fui desenganado pelos médicos. Eles já estavam desistindo, né? E na última tentativa, graças a Deus, eu consegui. E a tua cabeça, como é que tava? Difícil, né? Eu tinha 24 anos na época, né? Tava voando aí no futebol, no esporte, né? Muito difícil. Até você perde uma unha hoje em dia. É difícil, né? Eu tinha uma filha pequena. Então a cabeça pirei, né? Pirei, literalmente. E até tem uma passagem interessante que eu era novo, jovem, foi um caso raro do HC, né? Motivo de estudo até. E aí foi o médico da seleção brasileira, Dr. Pedro Inelli, me visitar lá na UTI do trauma. Sim. Que ficou sabendo que devido a um trauma jogando bola, né? E ele foi até lá me ver e conversou comigo um pouco, perguntou se eu era o rapaz que tinha perdido a perna jogando bola, eu falei que era. Aí ele disse que eu poderia voltar a jogar bola ainda. Olha aí. E eu, na minha revolta, né, tava na UTI, falei, doutor, o senhor acha que eu tenho condição ainda de pensar em futebol, né? Certo. Olha como eu estou aqui, eu tenho uma filha para criar, eu quase morri por causa de futebol, não quero saber de... E aí ele disse, não, tem a seleção brasileira de futebol. E eles estão na Granja Comari lá, treinando e tal. Eu falei, não, eu quero nem saber, doutor, me desculpa aí. Mas aí já estava se referindo aos amputados. Aos amputados, a modalidade de futebol para amputados. Aí você, Eu falei, não quero saber. Eu tô aqui sofrendo demais por causa de futebol e eu nunca mais vou querer. Como o amputado vai jogar futebol, né?
E nessa época, depois que eu entrei para a modalidade, a seleção brasileira ela estava mesmo numa Granja Comari treinando para o Mundial. Acho que foi o Mundial de 2002, né? Porque em 2001... Fazendo 20 anos disso. Isso, foi 22 anos, né? Para ser exato. Anos, Foi e aí você começou a jogar? Então, demorou ainda 10 anos para me conhecer a modalidade. 10 anos? 10 anos. Eu não era muito divulgada, né? Até hoje a gente está numa luta constante, né? Divulgando a modalidade. Muita gente não conhece ainda o esporte. Esse ano nós tivemos uma ajuda da FIFA, né? Que foi o prêmio Gol Puskás, né? O gol mais bonito do mundo foi o gol de um amputado, um polonês no Mundial agora. Então ganhamos o prêmio lá, foi muito importante para a nossa modalidade. Não era muito divulgado, né? Em 2001 eu conheci a modalidade em 2011. Então o esporte estava começando. Isso, começando ainda. Não era divulgado. Começando. Eu conheci a modalidade na UTI do trauma, do HC. E aí você começou a jogar? Depois de 10 anos, eu conheci a modalidade. Eu não fui procurar um esporte, que eu sempre pratiquei esporte também, né? E aí, eu morava em Itaquaquecetuba. Eu procurei uma associação lá em Suzano, né? Que é perto. E tinha só bocha, né? E aí o coordenador me indicou o SESI, que disse que eu era novo, muito ativo, para bocha não ia ser interessante, e me indicou o SESI de Suzano. Isso que é uma referência brasileira no paradesporto, né? O SESI, principalmente de Suzano. Até teve o Parapan agora nesse ano e muitos medalhistas saíram de lá desse SESI, que é uma referência. Eu fui até lá no ano de 2011. Eu fui muito bem atendido lá no SESI. Me apresentaram o vôlei sentado, o atletismo, a natação, e eu fui indicado para... Na hora que o rapaz me viu, ele já me indicou para o futebol. E eu falei, não quero futebol, eu tive uma resistência, eu não quero futebol. Mas não expliquei porquê, né? O trauma era meu, né? E aí eu quero nadar, eu queria nadar, né? Queria nadar e tudo bem. Aí ele me indicou para o pessoal da natação, só que eu tava com a micose na minha unha. Então eu tinha que fazer um tratamento ali para mim começar os treinamentos. Isso durou mais ou menos um mês, esse tratamento. Quando eu procurei de novo o coordenador, e aí ele, Marcelo, infelizmente o recurso não está sendo mais vindo da prefeitura, então a gente teve que cortar aqui a natação por enquanto. Aí falou, mas vai lá no futebol, conhece lá e tal. Aí eu fui. Eu imaginava o futebol, que eu acho que todo mundo imagina, que a gente conversa com muitas pessoas, né? E eu tive esse preconceito com o futebol para amputados. Eu achava que não tinha graça um amputado jogar bola como isso, né? Na cabeça. Quem não conhece, quem nunca viu futebol, imagina isso com certeza, porque fala, pô, o cara não tem a perna, como que ele vai correr, como que ele vai chutar, né? Vai marcar um gol. Mas deve ser uma coisa muito chata, né? E eu, na minha prepotência que eu tinha, eu achava que eu ia ser o Ronaldo Fenômeno na modalidade. Porque eu já vinha do futebol, né? Me achava muito bom, né? E falava, vou chegar lá, vou driblar todo mundo, vou fazer um gol fácil. E aí você começou a jogar. Quando eu conheci o projeto de Mogi das Cruzes. E na primeira experiência que eu tive com o futebol, foi o que me encantou, porque quando você recebe um trauma, a sua família ela te coloca numa redoma, né? A maioria das famílias, aquela super proteção que não conhece, né? Uma pessoa amputada ou outro tipo de trauma, então fica aquele cuidado excessivo que até atrapalha em alguns casos. E eu vivia mais ou menos isso, né? Cuidado, tal, nunca tinha convivido com outros amputados, tantos amputados assim, né?
que a gente costuma dizer que ali é o nosso ambiente, quando a gente se... Mas aí eles te apoiaram ou tentaram te impedir de jogar? No começo eles se assustaram um pouco, no começo. Foi eu falar que eu ia jogar bola pra minha mãe, pra minha esposa. Ela foi... deve ter ficado maluca. Como isso? Ficou maluca. O quê, né? Eu fiquei um mês na UTI do Perdeu a outra perna? Então, você quer morrer, né? Foi um pouco de resistência. Mas depois que eles viram o bem que me fez aquilo... No primeiro lance, eu comecei a treinar. No primeiro lance, eu fiz uma jogada que eu era acostumado a fazer. Deixei a bola passar e fui tentar correr atrás da bola. Só que o corpo ainda não estava adaptado naquela situação. Então eu tomei uma queda de cara no chão. De cara, literalmente. Você foi querer imitar justamente a mesma jogada que você fazia com as duas pernas. Eu deixei a bola passar e a muleta escapou do meu braço e eu caí de cara no chão. Caiu demais. Naquele momento, aquelas pessoas, todos os atletas, coordenadores, eles não vão te acudir ali. Eles vão, levanta, tá tudo bem, machucou? Não, levanta, vai. E aí, nessa hora, me deu um estalo, que eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar, né? Eu sou igual a todo mundo, e ninguém vai ficar, nossa, caiu, meu Deus, é uma ambulância. E ali me abriu uma janela naquele momento. Me abriu essa janela de eu olhar aquelas pessoas, ouvi algumas histórias e eu falei, eu quero estar aqui com esses caras, eu quero aprender. E outra, não joguei nada, eu não conseguia chutar a bola, eu não conseguia. Eu via eles chutando com aquela força, me impressionou tanto que eu falei, vou continuar. Eu cheguei em casa e falei, eu não consigo acompanhar, e depois dos 2 treinos eu até pensei em parar, porque eu falei, não dá, eu era canhoto, né, então tive uma dificuldade a mais, né, de não ter força com a perna direita, a ponto de dar um chute na bola. Eu chutava e meu pé torcia, porque eu não tinha, né, a força, era acostumado com a outra perna. E eu fui incentivado pelas pessoas que não queriam que eu fosse jogar. Minha esposa, ela me incentivou muito, me incentivou demais. Eu ouvi dizer que você tem um monte de títulos. Sim, coisa que enaltece muita gente. Eu iniciei a modalidade com muita dificuldade, né, por ser um canhoto e ter perdido a perna esquerda. Isso foi acho que a maior das dificuldades no esporte. No primeiro ano, a gente fomos 3º lugar do Campeonato Paulista. Eu falo a gente porque começamos uns 3, 4 que a gente começou junto. Então a gente foi uma ascensão bem rápida. No primeiro ano a gente já conseguiu o 3º lugar no Paulista. E aí vocês ficaram super amigos. Isso. Existe mais isso no paradesporto, mais a integração e a inclusão do que o alto rendimento, né, do que os títulos. Vale mais a gente estar junto ali, reunido, trocando experiências. Claro que vale o título, né? Eu fui 4 vezes campeão paulista, eu fui 3 vezes campeão da Copa do Brasil, fui 3 vezes campeão brasileiro, eu fui um 3º honroso lugar mundial, no Mundial de 2018. E um vice-campeonato da Copa América, também, em 2017. Qual que foi a final? Com que país? A gente foi Angola. Angola que tirou a gente foi o campeão do mundo também, Angola. Disputamos a semifinal com Angola e perdemos. Mas foi honroso, porque o Brasil ainda é muito carente, sabe, de patrocínio e tal. A gente disputou com atletas profissionais. E aí foi um honroso 3º lugar que ninguém acreditava. A gente perdeu para Angola. E aqui no Brasil não era profissional, né? Aqui no Brasil, infelizmente, não somos profissionais. É um esporte amador ainda. Falta muito ainda para o nosso país. A gente tem essa
modalidade profissional, falta uma boa caminhada. Mas a gente acredita que um futuro bem promissor. Tá. E você joga até hoje? Não, hoje eu não jogo mais. Agora eu estou mais na parte técnica. Sério? Cuidando mais da parte técnica. Mas você participa? Eu participo nos campeonatos, eu não participo mais. Um jogo recreativo, aí eu participo. Mas de qualquer forma, te deu muita alegria todos esses campeonatos. É muito importante, né? O atleta ele quer sempre estar ganhando, né? Exato. O atleta ele quer sempre estar ganhando, mas é muito difícil, né? O atleta, ainda mais do paradesporto. Não, sem dúvida. Então, Marcelo, o Diego, que é da Confederação de Amputados de Futebol, ele me falou que, na verdade, tudo isso que aconteceu com você fez com que você achasse que isso foi a coisa mais importante da sua vida, que te trouxe muita felicidade e que realmente te dá toda essa alegria que você tem hoje. Como é que foi isso? Olha, eu costumo falar que graças a Deus que eu perdi minha perna. Essa é a frase que eu uso. Isso é uma coisa, pessoal, que uma pessoa falar isso... As pessoas se assustam. Porque eu estava num caminho não muito bom, né? Tava uma vida meio atribulada. Apesar do trauma, e depois que eu conheci a modalidade, o futebol, o esporte, isso me ajudou muito. Eu conheci muitas outras pessoas, muitas histórias muito mais difíceis que a minha. E isso dá um ânimo, isso fez eu ter um rumo novo na minha vida. Certo. A inclusão social é muito importante nesse caso. Eu cheguei na modalidade em 2011, então eu vejo mais por um lado da inclusão, que foi isso que me levou até a modalidade. Por eu já ter jogado, por eu já vir do futebol, esse clima dessa disputa, esse alto rendimento, eu acho que ele exclui um pouco as pessoas. Então, eu vejo o lado da modalidade mais pelo lado inclusivo, de ajudar, de repente, o cara que está lá na casa dele, que não conhece ainda, amputou faz pouco tempo, não conhece nenhum esporte. Não só esporte, né? A gente, quando se encontra, né, nos campeonatos, se reúne, isso é uma troca de experiências muito grande. Eu percebia que, quando eu entrei, já logo no começo eu percebi esse ponto aí da modalidade, o alto rendimento excluir as pessoas. Porque o cara que não é bom de bola, como que ele vai se incluir num time de alto rendimento? Então aquilo ali eu percebi que gerava um certo desconforto. E que na época, eles levavam muito a sério esse tipo de competição. A ponto de nem conversar com os iniciantes, assim, sabe? Eu achava um pouco estranho isso logo que eu entrei na modalidade. E eu consegui, como eu estava ali para me incluir com as pessoas, eu via os campeões, e os campeões na época, eles não davam muita atenção para os novatos. E eu queria mudar isso, sabe? Como assim? Eu estou no esporte de inclusão, para mim ser campeão é importante, mas o mais importante é eu estar aqui trocando a experiência, tentando ajudar uma outra pessoa, que é isso que a gente faz hoje em dia, né? E aí eu comecei a mudar isso. Como? Eu ia até o quarto de cada equipe e conversava com cada um, perguntava da história e procurava saber por que ele estava ali, qual que era a intenção dele na modalidade. E hoje em dia eu acho que eu consegui mudar depois de 10 anos de modalidade, eu participo hoje em dia de campeonatos, mas não como atleta, né, como coordenador, e eu percebo que eu consegui mudar um pouquinho essa realidade aí do nosso esporte. Eu acho assim que na vida, no mundo, né, tem todas as atividades, as profissões, e sempre em situações das mais diversas. E o que importa não é tanto assim aqueles sucessos de uma determinada categoria e tal.
é exatamente o clima que está presente naquele grupo de pessoas. Então, às vezes, num grupo que a gente acha que não é legal, que lá não acontecem coisas interessantes, na verdade, é lá que acontecem as coisas mais interessantes. E depende única e exclusivamente das pessoas que lá estão. Então, eu acho que essa atitude positiva, de incentivar, de achar que tudo vai dar certo, de que a vida é boa, é que proporcionou tudo isso a você, né? Então, isso, pessoal, serve como um exemplo, né? De que, às vezes, a gente reclama de uma situação, quando, na verdade, aquela mesma situação, se mudar a forma de encarar, de agir, vai fazer com que ela se torne uma coisa fantástica, uma coisa legal, uma coisa de sucesso e uma coisa de muita felicidade. Então, acho que esse caso seu realmente é um exemplo para todos nós aqui que estamos ouvindo, né? Então, Marcelo, eu acho assim que na vida todos nós temos problemas, né? Uma hora é aqui, outra hora é ali e tal. Qual é o conselho assim que você pode dar, se é que tem alguém aí nos ouvindo, algum amigo que está com um problema e que precisa superar esse problema? Quer dizer, como é que você aconselha para que essa pessoa realmente dê a volta por cima? A gente costuma falar que nós inspiramos pessoas, né? Hoje a gente inspira pessoas, a gente tem um projeto muito bacana que a gente vai até os campos da várzea, levar os nossos atletas para fazer uma apresentação. Existem muitos campos de várzea aí, né? A gente percebeu que cada campo de várzea tem um amputado ali, ou tem um parente de um amputado que está em casa. Então a gente percebeu isso e a gente está indo com esse projeto nos campos da várzea. A gente faz uma apresentação e a gente conversa com a família, conversa com o atleta se ele estiver lá, né? Sempre tem. O conselho que eu dou é que não se pode chorar pelo leite derramado. Exato. Essa é uma frase que eu uso bastante. Não adianta. O conselho que eu dou é que a vida continua, né? Para a família, infelizmente, eu não sei como falar, mas não pode proteger muito a pessoa depois do trauma. A gente tem que deixar a pessoa seguir. O conselho que eu dou é que a vida continua, não acabou a vida. Muitas pessoas melhoram depois da amputação, por incrível que pareça. E a gente tem esse sonho de estar inspirando pessoas aí mais para frente, muito mais, né? E além do futebol, você também tem outras alternativas. Se a pessoa, por exemplo, gosta de fazer outros esportes, ou ela jogava um outro esporte, você também age de alguma forma nesse caso? Olha, nesse caso, a gente só estamos só com a modalidade do amputado agora, futebol para amputados no nosso instituto. Mas só futebol também? Só futebol, por enquanto, mas a gente tem o projeto de ter outras modalidades. Mas eu conheço outros institutos que fazem outro tipo de esporte, né? Para a mulher, geralmente, a gente aconselha o vôlei sentado, né? Vôlei sentado. Que não tem muita... Cadeira de roda. Não, vôlei sentado sentado mesmo, sentado. No chão. Cadeira, isso, chão. É no chão. Tem no basquete que tem. Basquete na cadeira de roda. Tem basquete, tem rugby. A gente, de repente, se a pessoa não tem muita afinidade com o futebol, a gente conhece outros institutos para o vôlei, o atletismo, que também... Natação também deve ter alguma Natação coisa. também. Nosso país, ele foi o primeiro lugar no Parapan desse ano aqui. Nós somos campeões, lideramos. Hoje, nós ultrapassamos os Estados Unidos. E nosso país foi o primeiro lugar no Parapan desse ano. E natação? Natação, mas no geral das medalhas. No quadro geral de medalhas. Criou uma expectativa muito grande para as próximas Paralimpíadas. E o Brasil ser uma potência no paradesporto. Isso está crescendo cada ano. E a gente almeja que a modalidade que a gente pratica, que a gente divulga, que é o futebol para amputados, esteja pegando essa onda aí também. Essa onda aí, e o Brasil se destacar.
infelizmente, nosso esporte ainda não é paradesporto, né? Ele não é paralímpico, né? Devido a algumas exigências, mas que a gente está tentando já ser completadas, né? No futebol feminino, ainda não temos a categoria feminina aqui no nosso país, mas está crescendo. A gente almeja um futuro bem promissor para a nossa modalidade, o país do futebol, né? Então, com certeza, já temos resultados, estamos tendo bastante resultado quanto a isso. Não, sem dúvida, né? A gente está vendo aí que o futebol feminino, né? Isso. Até o Corinthians, ele hoje, pelo menos, no futebol feminino está se dando bem. Porque no resto... No amputados também é forte o Corinthians. Também, então. É bem... No profissional lá mesmo, é só Palmeiras mesmo. Só Palmeiras. Marcelo, você está ainda jovem. Obrigado. Quais são os seus projetos aí futuros? Não, porque você vai até os 90 anos, então, ou 100. A gente tem vários sonhos, né? No esporte, no paradesporto, a gente tem um sonho mais de um esporte mais inclusivo. A gente estamos 5 anos com o projeto de Guarulhos de alto rendimento, que esse ano a gente está colhendo um fruto de muito trabalho. O pessoal está voando lá em Guarulhos. Eu queria fazer um convite para quem tiver interesse em participar. Futebol para amputados em Guarulhos, Clube Secap, todo sábado a partir das 9 da manhã. A gente está lá, queria mandar um abraço para o professor Rafael Calazans, professor Abelinha, professor Rodrigo, todo mundo que está envolvido, todos os atletas lá estão de parabéns. Legal. E o nosso sonho a gente tem um projeto paralelo que como eu falei, que às vezes, né? Às vezes o alto rendimento ele exclui as pessoas, né? Então, se eu já percebi durante essa caminhada que quem não é muito bom de bola, acaba ficando um pouco de lado. Isso causa, em vez de trazer a inclusão, causa uma frustração na pessoa. A gente percebeu isso aos longos dos anos. E o sonho, a gente está iniciando agora um projeto mais recreativo de futebol. Como na rua, né? Como a gente jogava na escola, faz 2 times ali, sem muita competição. Mas o lado da inclusão social, esse é o nosso sonho. Porque o sonho do Guarulhos, a gente já está um sonho bem real, né? Que é um instituto que já está crescendo, tendo o apoio da prefeitura, já está bem sólido, e agora a gente está com esse novo projeto que é um sonho de ser uma atividade mais bem inclusiva, sem o alto rendimento, puramente inclusão social. Aproveitando o nome do instituto, o Instituto IGAFEL, Futebol para Amputados, na cidade de Guarulhos. No momento nós temos no futebol para amputados só essa modalidade, mas futuramente nós teremos outras modalidades, com certeza. Temos professores lá de jiu-jitsu, né? Então a gente tem várias outras ideias de ter outros esportes lá no nosso projeto. Vôlei sentado, tudo esporte inclusivo. E vamos ver se leva isso também para outros municípios, né? Que tem aí São Paulo, interior de São Paulo, Brasil. Guarulhos é um local que realmente toma muitas iniciativas positivas, mas vamos espalhar isso aí pelo Brasil todo. Porque a gente vê, pessoal, que realmente a vida é assim, tem altos e baixos, e muitas vezes a parte mais feliz, a parte com mais sucesso, é numa coisa que não é tão famosa, que não é de primeiro nível, mas que traz mais satisfação, que traz mais alegria para as pessoas. Quer dizer, tudo é possível, né? Depende apenas da vontade da gente, de como a gente encara essas coisas, ser otimista, e tudo se resolve. Marcelo, muito obrigado pela conversa, parabéns pela sua história, realmente é impressionante, e tenho certeza que você agitou aí, deixou muita gente interessada em conhecer um pouco mais da sua vida e te conhecer. E eu quero te presentear aqui
com um livrinho que eu escrevi sobre dicas de como chegar lá, que tem um pouco a ver também com isso. Porque, inclusive, no começo do livro, eu falo desse problema também que eu tive com a perna esquerda, que, graças a Deus, não chegou a evoluir totalmente, mas que, mesmo assim, deu alguns problemas, e que, no fim, também só me deu felicidade, porque me obrigou a fazer muito esporte, e pelo fato de eu fazer muito esporte, eu tive muitas amizades, muitas emoções, participei de torneios, nunca fui campeão de nada, mas participei de tudo. Então, esse aqui é um livrinho que eu queria te deixar. E um outro livro também é do meu pai, que eu conto a história do meu pai, da Fotolabor. Ele era fotógrafo, ele veio para o Brasil como imigrante também. Teve problema da guerra, teve que fugir da Alemanha, e chegou aqui no Brasil, construiu uma nova vida, uma nova empresa, a Fotolabor, e uma família maravilhosa da qual eu sou descendente. Então, queria que você desse uma olhada, tem muitas fotos aqui de São Paulo, Fotolabor. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim foi uma honra estar participando aqui com o senhor, muito feliz de estar aqui, eu agradeço o convite. Queria falar que tudo é possível, né? Tudo possível ao que crer. Nunca desistam dos seus sonhos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo. Queria deixar o Instagram aqui do nosso projeto, meu Instagram pessoal também, Futebol Guarulhos, Futebol para Amputados. Aqui no rodapé. O meu Instagram pessoal é Marcelo Souza M3. Certo. E agradecer quem conhecer alguém, né, com trauma, quem que é amputado também, um parente, amigo, quiser conhecer o nosso projeto. É só entrar em contato com você. Isso, não precisa ser amante do futebol, a gente tem outras, se reúne lá para bater papo, trocar experiências. E quem quiser também colaborar com o nosso projeto, fazer parte, né, ser um patrocinador lá dos nossos atletas, também a gente está aberto também, será muito bem-vindo. Sem dúvida. Espero que tenha aí uma retaguarda, uma recompensa de tudo isso aí que você falou, porque o pessoal que nos ouve realmente é um pessoal com muita responsabilidade, que leva em consideração exemplos como esse aí que você acabou de nos mostrar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Excelente entrevista, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.